Você já percebeu como passou a maior parte da sua vida acreditando que precisava ser forte, mas talvez nunca tenha sido ensinado o que força realmente significa? Desde cedo, de forma silenciosa, quase invisível, foi-te mostrado que ser forte era controlar, prever, vencer, evitar falhar, manter tudo sob domínio. Mas deixa eu te fazer uma pergunta simples e honesta. Se força realmente fosse isso, por que, quando a vida sai do controle, tanta gente desmorona por dentro? Por que, quando um plano falha, um relacionamento acaba ou algo inesperado acontece, a mente entra em conflito, ansiedade, medo? Talvez a definição de força que você aprendeu esteja incompleta ou até equivocada, porque existe algo que raramente é ensinado. A vida nunca foi feita para ser controlada. E se você parar por um instante agora, só observar com calma, vai perceber que tudo está em constante movimento. Seus pensamentos mudam, seu humor muda, seus planos mudam, as pessoas mudam, até a forma como você se enxerga muda com o tempo. Então, se tudo muda, onde exatamente você está tentando se apoiar? A maioria das pessoas, sem perceber, constrói sua estabilidade em coisas que não foram feitas para serem estáveis. Resultados, opiniões, reconhecimento, expectativas. E no começo, isso até parece funcionar. Quando as coisas dão certo, vem aquela sensação de segurança. Quando alguém elogia, parece que tudo está no lugar. Quando você conquista algo, surge uma espécie de identidade. Eu sou isso. Eu consegui aquilo. Mas observa com mais profundidade. O que acontece quando isso desaparece? Quando o reconhecimento some? Quando o plano falha? Quando alguém muda com você? A sensação de estabilidade começa a rachar. E não é porque você é fraco. É porque você foi ensinado a construir sua base em algo que nunca foi fixo. Existe um princípio muito antigo dentro do Dharma, que atravessa milhares de anos. A ideia de que o sofrimento humano não vem apenas do que acontece, mas da forma como a mente se apega ao que não pode permanecer. Na psicologia moderna, isso também começa a ficar claro. Estudos sobre regulação emocional mostram que quanto mais a identidade de alguém depende de fatores externos, mais vulnerável essa pessoa se torna a oscilações emocionais. É como um sistema instável. Qualquer mudança externa gera um impacto interno desproporcional. Agora pensa comigo. Já aconteceu de você se sentir completamente bem em um dia e no outro, sem nada muito concreto? Mudar, tudo parecer mais pesado. Ou então, uma única mensagem, uma única situação, mudar completamente seu estado emocional. Isso não é fraqueza. Isso é uma mente, sem âncora. E aqui começa algo importante, porque a verdadeira estabilidade não nasce quando a vida se organiza. Ela nasce quando você aprende a não depender da organização da vida para estar em paz. Parece contraintuitivo, né? Mas é exatamente isso que o Buda observou. Enquanto as pessoas tentavam ajustar o mundo externo, ele começou a observar o mundo interno. E nessa observação ele percebeu algo profundo. Tudo o que surge, passa. Pensamentos surgem e desaparecem. Emoções surgem e desaparecem. Sensações, memórias, impulsos, tudo em movimento constante. Mas existe algo curioso nisso tudo. Algo que muita gente nunca para notar. Se tudo muda, quem é que percebe essa mudança? Existe uma parte em você que observa, que percebe, que está presente antes, durante e depois de cada pensamento. E, talvez, essa seja a primeira pista real de estabilidade, não nos acontecimentos, mas na consciência que observa os acontecimentos. Agora deixa isso assentar um pouco, sem pressa. Se isso já está começando a fazer sentido para você,
Se de alguma forma você sente que tem algo diferente aqui, aproveita esse momento, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e se aparecer o botão de hype, usa ele, porque isso ajuda esse tipo de conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão buscando esse tipo de clareza. E agora, continua comigo, porque isso é só o começo. Se existe uma parte em você que observa tudo, por que você passa tanto tempo acreditando que você é tudo aquilo que passa? Já percebeu isso na sua própria mente? Se existe uma parte em você que observa tudo, por que, quase automaticamente, você se confunde com tudo aquilo que passa pela mente? Um pensamento surge e, de repente, você já está dentro dele. Uma emoção aparece e, em poucos segundos, ela já parece definir quem você é naquele momento. Uma memória vem e o corpo reage como se aquilo ainda estivesse acontecendo agora. Já percebeu a velocidade disso? Quase não existe espaço. É como se a mente tivesse o hábito de colar identidade em tudo o que aparece. Eu estou ansioso. Eu sou inseguro. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Mas observa com mais calma. Será que você é isso? Ou isso está apenas passando por você? Essa diferença parece pequena, mas ela muda completamente a forma como você experimenta a vida. Na neurociência, existe algo interessante sendo estudado. A forma como o cérebro cria narrativas constantes sobre quem somos. Uma espécie de história interna que tenta dar continuidade ao nosso senso de identidade. Essa rede, muitas vezes chamada de modo padrão do cérebro, fica ativa justamente quando você está pensando sobre si mesmo, relembrando o passado, imaginando o futuro, se comparando, se julgando. E aqui está o ponto: essa narrativa não é você. Ela é um processo, assim como um rio que flui. Mas por algum motivo, a mente acredita que precisa se agarrar a cada pensamento, como se fosse uma verdade absoluta. No budismo, isso se aproxima muito do conceito de não eu. Não no sentido de que você não existe, mas no sentido de que aquilo que você chama de eu não é fixo, não é sólido, não é permanente. É um conjunto de processos, mudando o tempo inteiro. Agora pensa em algo simples. Ontem, você era exatamente a mesma pessoa que hoje. Os mesmos pensamentos, as mesmas emoções, a mesma visão de mundo? Claro que não. E ainda assim, existe uma sensação de continuidade, como se houvesse um fio invisível conectando tudo isso. Esse fio não é feito de pensamentos, nem de emoções. É feito de consciência. E quanto mais você começa a perceber isso, mais algo interessante acontece. Você começa a criar um pequeno espaço entre o que acontece e a forma como você reage. Esse espaço é sutil. No começo, quase imperceptível. Mas ele está lá, sempre esteve. E é dentro desse espaço que nasce uma nova forma de viver. Porque sem esse espaço, a vida vira uma sequência automática de reações. Alguém fala algo, você reage. Algo dá errado, você se frustra. Algo dá certo, você se apega. É um ciclo, quase mecânico. Mas quando esse espaço começa a aparecer, mesmo que por alguns segundos, tudo muda. Você começa a perceber a emoção antes de agir. Você percebe o pensamento antes de acreditar nele. Você percebe o impulso antes de seguir ele, e nesse pequeno intervalo existe liberdade. Talvez não liberdade total ainda, mas o suficiente para escolher. E isso é raro, porque a maioria das pessoas vive sem perceber que poderia escolher. Elas acreditam que são suas emoções, que são seus pensamentos, que são suas reações. Mas e se você não fosse nada disso? E se você fosse aquilo que observa tudo isso acontecer?
Respira um pouco agora. Só observa, sem tentar mudar nada. Um pensamento pode estar passando agora, talvez até sobre esse próprio vídeo. Percebe isso? Sem se envolver, ele veio. E, se você não segurar, ele vai embora. Assim como todos os outros, agora me diz, se tudo isso vai e vem, o que realmente permanece? Essa pergunta não precisa de resposta imediata. Deixa ela ecoar aí dentro. E se isso está começando a abrir alguma clareza para você, se em algum nível você já percebeu esse espaço, continua comigo. Porque no próximo passo, a gente vai entrar em algo ainda mais profundo, o momento exato em que a mente perde a estabilidade e como ela pode aprender a não ser mais arrastada pelas próprias tempestades. Mas antes de seguir, me diz internamente, com sinceridade, você já conseguiu perceber esse pequeno espaço dentro da sua própria mente? Agora, fica comigo mais um pouco, sem pressa. Existe um momento muito específico, quase invisível, onde tudo começa a sair do equilíbrio. Não é quando o problema acontece, é antes, muito antes. É no instante em que a mente acredita completamente no que está acontecendo dentro dela. Alguém diz algo, e antes mesmo de perceber, um pensamento surge. Isso foi um desrespeito. E logo em seguida, o corpo já responde. Tensão, calor, vontade de reagir. Mas para um segundo, só observa isso. O que veio primeiro? O fato ou a interpretação? Porque na maioria das vezes, não é o que acontece fora que desestabiliza você. É a forma como isso é interpretado por dentro, e isso acontece o tempo todo, em coisas pequenas, quase imperceptíveis. Você manda uma mensagem, a pessoa demora para responder, e de repente, a mente começa. Será que eu falei algo errado? Será que ela não quer mais falar comigo? E olha como isso cresce rápido. Nada mudou de fato, mas por dentro já existe desconforto, ansiedade, inquietação. Já percebeu isso acontecendo com você? Esse é o ponto onde a mente começa a criar sofrimento. Não pela realidade, mas pela história que constrói sobre ela. E aqui tem algo importante, que pode mudar muita coisa. Nem todo pensamento precisa ser seguido, nem toda emoção precisa virar ação. Mas como isso quase nunca foi ensinado, a reação parece automática. É como se existisse um botão invisível, alguém aperta e você responde, sem espaço, sem escolha. Agora imagina outra possibilidade. A mesma situação acontece, mas dessa vez, você percebe o pensamento surgindo, percebe a emoção começando a crescer e ao invés de agir na hora, você só observa, sem bloquear, sem fugir. Só não reage imediatamente. Esse pequeno gesto, quase imperceptível, muda tudo. Porque a emoção, ela vem como uma onda. Se você entra nela, ela te leva. Mas se você observa, ela passa. Talvez não instantaneamente, mas passa. Sempre passa. E quanto mais você começa a ver isso acontecendo, mais confiança começa a surgir. Não uma confiança baseada no controle, mas uma confiança silenciosa, de que você não precisa reagir a tudo, de que você pode esperar, respirar, observar e escolher. Isso é força, mas não aquela força barulhenta, que tenta vencer tudo. É uma força mais calma, mais estável, quase invisível, mas muito mais poderosa. E sabe o que é curioso? No começo, isso pode parecer estranho, até desconfortável, porque a mente está acostumada com o movimento, com reação, com resposta imediata. Ficar em silêncio por dentro parece errado, mas aos poucos, esse silêncio começa a virar clareza, e a clareza começa a trazer equilíbrio. Agora deixa eu te perguntar, com calma,
sem precisar responder para ninguém. Quantas vezes você reagiu no impulso e depois percebeu que poderia ter sido diferente? E quantas vezes um pequeno momento de pausa teria mudado completamente o resultado? Só observa isso, sem julgamento, porque esse reconhecimento já é o começo da mudança. E se isso está fazendo sentido para você, se em algum momento você já viveu exatamente isso, e agora a gente vai dar mais um passo, porque perceber a reação é só o começo. A próxima camada é entender por que a mente insiste tanto em tentar controlar tudo, mesmo quando isso claramente não funciona. Já parou para pensar nisso? Agora, escute com calma, porque aqui começamos a tocar em algo que muda silenciosamente a forma como você vive. Meus discípulos e minhas discípulas, existe um hábito muito profundo na mente humana, um hábito que parece proteção, mas que, na verdade, muitas vezes é a raiz da inquietação, a necessidade de controle. Não aquele controle óbvio, mas o controle sutil. Controlar como os outros te veem, controlar o resultado das situações, controlar o que pode ou não acontecer no futuro. E deixa eu te perguntar com sinceridade, alguma vez isso realmente funcionou? Como você esperava? Você já tentou garantir que tudo daria certo? E mesmo assim, algo saiu diferente? Já tentou evitar um problema e ele apareceu de outra forma? Já tentou controlar o comportamento de alguém e acabou criando ainda mais tensão? A mente acredita que controlar traz segurança, mas a experiência mostra outra coisa. Quanto mais você tenta controlar tudo, mais cansado você fica. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais ela escapa. Na psicologia moderna, isso começa a ficar muito claro. Existe um conceito chamado ilusão de controle, onde a mente acredita que pode prever, organizar e garantir resultados, mesmo em situações onde isso não é possível. E quando essa expectativa não se cumpre, surge frustração, ansiedade e até culpa. Porque a mente pensa: eu deveria ter feito melhor. Eu deveria ter evitado isso. Mas, será que realmente estava sob seu controle? Agora traz isso para algo simples do dia a dia. Você planta uma semente, coloca água, cuida com atenção. Mas você não controla o tempo da planta. Você não puxa a folha para ela crescer mais rápido. Você não exige que ela floresça amanhã. Você apenas cria as condições e respeita o processo. Então, por que, quando se trata da própria vida, a mente tenta forçar tudo a acontecer no tempo que ela quer? Percebe essa diferença? Esse esforço constante de controle vai criando uma tensão silenciosa, como se o corpo estivesse sempre em alerta, sempre tentando ajustar algo, prever algo, evitar algo. E isso cansa profundamente. Na neurociência, quando a mente entra nesse estado constante de tentativa de controle, o sistema de estresse é ativado repetidamente. O corpo libera cortisol, a respiração fica mais curta, o pensamento acelera e, aos poucos, mesmo sem grandes problemas, a pessoa começa a se sentir sobrecarregada, não pela vida em si, mas pela forma como está tentando gerenciá-la. Agora observa isso com calma. E se a estabilidade que você busca não estiver em controlar tudo, mas em aprender a não ser abalado? Quando você não consegue controlar, isso muda tudo, porque a vida continua imprevisível, mas você não precisa continuar reagindo da mesma forma. Existe uma diferença muito importante aqui. Aceitar não é desistir. Aceitar é parar de lutar contra aquilo que já está acontecendo. É como estar em uma chuva. Você pode ficar resistindo, reclamando, tentando impedir, ou pode simplesmente reconhecer: está chovendo. E a partir daí, agir com clareza, pegar um abrigo, ou apenas caminhar com mais presença. A resistência cria sofrimento extra. A aceitação cria espaço.
E dentro desse espaço, a mente começa a se acalmar. Meus discípulos, percebem como isso aparece na vida de vocês? Em quantos momentos o sofrimento não veio do que aconteceu, mas da luta interna contra o que já era realidade? Só observa isso, sem pressa. Porque essa percepção já começa a soltar algo por dentro, e quando esse aperto começa a diminuir, uma nova forma de estar na vida começa a surgir, mais leve, mais presente, mais estável. Agora continua comigo, porque no próximo passo, vamos entrar em algo ainda mais profundo. Se não é o controle que traz estabilidade, então, o que realmente sustenta uma mente firme quando tudo muda? Já começou a perceber alguma resposta dentro de você? Agora, observa algo com mais delicadeza. Se não é o controle que sustenta a estabilidade, então, o que realmente sustenta, meus discípulos e minhas discípulas, existe uma qualidade silenciosa que começa a surgir quando a mente para de lutar tanto. A capacidade de permanecer presente, mesmo quando algo dentro de você quer fugir. Permanecer consciente, mesmo quando pensamentos tentam te puxar para histórias. Permanecer estável, mesmo quando emoções aparecem com força. Isso pode parecer simples, mas na prática é um treinamento profundo, porque a tendência natural da mente é escapar para o passado, reviver situações, pensar no que poderia ter sido diferente, ou escapar para o futuro, tentando prever, controlar, evitar, mas raramente permanecer aqui, agora. Na psicologia moderna, isso é observado com muita clareza. A mente humana possui um padrão automático de evitar desconforto. Quando algo interno incomoda, ela tenta resolver rápido, ou fugir, ou se distrair. Mas quase nunca, apenas observar. Agora traz isso para algo simples do seu dia a dia. Você está em casa, talvez regando uma planta, lavando a louça, sentado em silêncio depois de um dia longo. O corpo está ali, mas a mente já foi embora, pensando no que alguém disse, ou no que ainda precisa acontecer amanhã, e sem perceber, você se desconecta do único lugar onde a vida realmente acontece, o agora. E isso parece pequeno, mas ao longo dos dias e dos anos, isso vai criando uma sensação silenciosa de que a vida está passando rápido demais, como se você estivesse sempre chegando em algum lugar, mas nunca realmente presente. Agora, observa isso com calma. Quando foi a última vez que você realmente esteve inteiro em um momento simples, sem pressa, sem distração, sem querer que aquilo acabasse logo? Essa capacidade de presença é uma das bases mais profundas da estabilidade emocional. Porque quando você está presente, a mente não está presa em histórias, ela está apenas percebendo. E aqui acontece algo importante. As emoções, quando são observadas com presença, começam a mudar, não porque você forçou, mas porque você parou de alimentar. Na neurociência, isso já é bem observado. Quando uma emoção é notada com atenção consciente, sem reação imediata, a atividade das áreas mais reativas do cérebro começa a diminuir, enquanto regiões ligadas à regulação emocional começam a se fortalecer, ou seja, a própria consciência já inicia o processo de equilíbrio. Agora imagina isso acontecendo na sua vida. Uma preocupação surge, mas você percebe e não se perde completamente nela. Uma irritação aparece, mas você observa antes de reagir. Uma tristeza vem, e ao invés de fugir, você permite sentir com presença. Isso muda tudo, porque você deixa de ser levado e começa a permanecer, não porque nada mais te afeta, mas porque você não se perde mais em tudo que te afeta. É como estar sentado à beira de um rio. A água continua passando, rápida, às vezes intensa, mas você não está mais sendo arrastado. Você está observando,
E essa posição muda completamente a experiência. Meus discípulos percebem como isso é diferente. De tentar controlar a corrente, aqui não há luta, há compreensão. E com o tempo, essa compreensão se transforma em confiança, uma confiança silenciosa, de que você pode permanecer, independentemente do que surgir. Agora deixa uma pergunta surgir dentro de você. Quantos momentos da sua vida foram vividos no automático e quantos poderiam ter sido diferentes, com um pouco mais de presença? Não precisa responder agora, só observa, porque essa pergunta vai continuar ecoando. Mesmo depois que o som acabar, agora, vamos dar mais um passo, com calma. Porque existe algo que muitas pessoas percebem, mas não entendem completamente. Mesmo quando você começa a observar, mesmo quando você tenta permanecer presente, a mente volta. Volta para os mesmos pensamentos, para as mesmas preocupações, para os mesmos padrões. Já percebeu isso? Você entende algo profundamente em um momento, sente clareza, quase como se tivesse acordado, mas depois, algumas horas ou dias, e tudo parece voltar ao que era antes, e isso pode gerar frustração. Por que eu continuo assim? Por que minha mente não muda de vez? Meus discípulos e minhas discípulas, isso não é um erro. Isso é o funcionamento natural da mente. A mente aprende por repetição. Tudo aquilo que você pensou, sentiu, reagiu ao longo de anos, foi criando caminhos. Na psicologia, isso é muitas vezes chamado de padrões condicionados. E na neurociência, esses padrões estão ligados a conexões neurais que se fortalecem com o uso. Quanto mais um pensamento é repetido, mais fácil ele se torna. Quanto mais uma reação acontece, mais automática ela fica. É como um caminho em um campo. No começo, é só um pequeno traço, mas com o tempo, de tanto passar pelo mesmo lugar, o caminho fica claro, fácil de seguir, quase inevitável. Agora imagina, quantos anos você passou reforçando certos pensamentos, certas preocupações, certas formas de reagir? Então por que a mente mudaria de uma vez? Percebe isso com gentileza. Não é sobre falhar, é sobre estar diante de um sistema que foi treinado por muito tempo e agora está sendo reeducado. Isso muda completamente a forma de ver o processo, porque ao invés de frustração, surge paciência. Ao invés de cobrança, surge compreensão. E isso, por si só, já começa a transformar algo dentro de você. Agora pensa em algo simples. Se você começa a regar uma planta hoje, você não espera que amanhã ela esteja completamente crescida. Você entende que existe um tempo, um processo, uma repetição silenciosa de cuidado. Com a mente, é a mesma coisa. Cada vez que você observa um pensamento, sem se perder nele, você está criando um novo caminho. Cada vez que você sente uma emoção, sem reagir automaticamente, você está enfraquecendo um padrão antigo. Cada pequena pausa conta, mesmo que pareça pouco. Na neurociência, isso é conhecido como neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar com base em novas experiências. Ou seja, cada momento de consciência está literalmente mudando seu cérebro, mas isso não acontece com pressa, acontece com consistência. E aqui entra algo essencial, gentileza consigo mesmo, porque muitas pessoas começam esse caminho, mas desistem, não porque não funciona, mas porque esperam resultados imediatos. E quando a mente volta aos velhos padrões, elas acreditam que nada mudou. Mas mudou, só que de forma sutil, quase invisível no começo. Meus discípulos, vocês não estão começando do zero a cada dia. Vocês estão aprofundando um caminho, mesmo quando parece que estão voltando atrás. Agora, observa isso dentro de você. Da próxima vez que um pensamento antigo surgir, ou de uma reação automática aparecer,
Ao invés de se julgar, apenas reconheça: ah, esse caminho ainda existe. E com calma, volte para a consciência, sem pressa, sem força, só voltando. E aos poucos, esse novo caminho começa a se tornar mais natural, mais acessível, mais estável. Agora deixa uma pergunta ficar aí dentro. E se o que você chama de não conseguir mudar for apenas parte do processo de mudança? Sente isso por um momento, porque talvez você esteja mais no caminho do que imagina. Agora, observa isso com mais profundidade. Se a mente repete padrões, se ela volta, insiste, reage, então surge uma pergunta importante. Por que ela faz isso? Meus discípulos e minhas discípulas. A mente não repete padrões porque quer te prejudicar. Ela repete porque tenta te proteger, mesmo que, às vezes, de forma equivocada. Pensa comigo. Quando você se preocupa demais, o que está por trás disso? Existe uma tentativa de prever, de evitar dor, de se preparar. Quando você se irrita rapidamente, o que está por trás? Uma tentativa de se defender, de não ser ferido, de manter algum tipo de controle. Quando você se apega a pessoas, resultados, momentos, o que existe ali? Uma tentativa de segurar algo que trouxe bem-estar. Percebe? Por trás de muitos padrões, existe uma intenção. Só que essa intenção nem sempre gera o resultado que a mente espera. Na psicologia moderna, isso aparece de forma muito clara. Muitos comportamentos que geram sofrimento são, na origem, tentativas de regulação emocional. Ou seja, a mente está tentando lidar com algo, mas não da forma mais eficiente. E na neurociência, isso se conecta com áreas mais antigas do cérebro. Ligadas à sobrevivência, essas áreas não pensam em longo prazo. Elas reagem, rápido, automático, e isso foi essencial em algum momento da evolução. Mas hoje, muitas dessas reações são ativadas. Mesmo quando não há um perigo real, um comentário vira ameaça, um silêncio vira rejeição, uma incerteza vira ansiedade, e o corpo responde como se fosse algo urgente. Agora, percebe a sutileza disso. A mente não está errada. Ela está desatualizada para o contexto atual. E aqui entra uma mudança muito importante. Em vez de lutar contra a mente, você começa a compreendê-la. E quando há compreensão, a relação muda. Não é mais um conflito, é um aprendizado. Agora traz isso para um momento simples. Você está em casa, talvez no fim do dia, cansado. Algo pequeno acontece. Um barulho, uma mensagem, um pensamento. E de repente, vem uma irritação. Antes, você reagia automaticamente. Agora, você percebe. E ao perceber, você começa a ver além da reação. Talvez exista cansaço, talvez exista acúmulo, talvez exista algo não resolvido, e a irritação era só a superfície. Isso muda tudo, porque você para de tratar apenas o sintoma e começa a entender a raiz. Meus discípulos, percebem como isso traz uma outra qualidade de atenção? Não é uma atenção dura, que julga. É uma atenção curiosa, quase como alguém que observa algo pela primeira vez. E essa curiosidade abre espaço. Espaço para compreender. Espaço para não reagir da mesma forma. Espaço para escolher diferente. Com o tempo, essa forma de observar vai desmontando padrões antigos, não pela força, mas pela clareza. Porque aquilo que é visto com clareza perde força. Agora, deixa uma pergunta surgir aí dentro. Quantas vezes você lutou contra um sentimento, sem tentar realmente entendê-lo? E o que acontece? Quando, ao invés de lutar, você apenas observa, com interesse, sente isso, sem pressa, porque talvez
aquilo que você sempre tentou afastar, só esteja esperando ser compreendido. Agora, vamos integrar tudo isso um pouco mais, porque até aqui você observou algo importante. A mente repete padrões. Ela tenta se proteger e muitas vezes reage automaticamente. Mas existe um ponto ainda mais sutil. O que mantém tudo isso vivo? Meus discípulos e minhas discípulas. Não é apenas o pensamento, não é apenas a emoção, é a identificação com o que surge. Pensa nisso. Um pensamento aparece e imediatamente parece que sou eu pensando isso. Uma emoção surge e parece que sou eu sentindo isso. Uma reação acontece e parece que isso sou eu. Mas será? Ou isso é apenas algo acontecendo dentro da experiência? Agora traz isso para algo simples. Imagine que você está sentado na sala de casa e de repente passa um carro barulhento na rua. O som entra, incomoda por um segundo e depois vai embora. Você não é o som. Você não se torna o som. Você apenas percebeu o som. Mas com pensamentos e emoções. Muitas vezes não é assim. Eles passam e você entra neles, como se mergulhasse completamente e por alguns instantes esquece que está apenas observando. Agora percebe algo curioso. A maior parte do sofrimento mental não vem do que aparece, mas do quanto você se funde com o que aparece. Na psicologia, isso aparece como fusão cognitiva, quando a mente e o conteúdo dela parecem uma coisa só. E na neurociência, isso envolve redes do cérebro que constroem a sensação de eu como narrador, contínuo. Mas esse eu narrador não é fixo. Ele é dinâmico. Ele muda conforme pensamentos, memórias e emoções surgem. Agora traz isso para o dia a dia. Você está lavando louça e lembra de algo que te incomodou. Em poucos segundos, o corpo já muda. A expressão muda. A mente já entrou numa história. Mas nada no ambiente mudou. Só o pensamento apareceu. E mesmo assim, tudo dentro de você mudou junto. Agora imagina outra possibilidade. O mesmo pensamento aparece, mas dessa vez você percebe. Isso é um pensamento e não entra nele imediatamente. Existe um pequeno espaço e nesse espaço algo diferente acontece. Você continua lavando a louça, mas sem se perder totalmente na história. Você permanece aqui, enquanto o pensamento passa. E isso é simples, mas poderoso, porque esse espaço é liberdade prática, não é ausência de pensamento, não é controle total, é apenas não ser arrastado automaticamente. Agora me escuta com calma. Isso não significa que os pensamentos vão desaparecer, nem que as emoções vão ficar leves o tempo todo. Significa apenas que você não precisa mais viver dentro delas. Agora pensa em algo cotidiano. Você está andando na rua, celular no bolso, mente cheia, e de repente surge uma lembrança desconfortável. Antes, isso te puxaria inteiro. Agora, você percebe, respira e continua andando. A rua continua a mesma, mas algo dentro mudou. Existe mais espaço, mais chão, mais presença. E com o tempo, esse espaço vai ficando mais natural. Não porque você forçou, mas porque você começou a reconhecer o que é real experiência e o que é apenas passagem. Agora deixa isso ecoar um pouco. Quantas vezes na sua vida você não estava realmente vivendo o momento, mas sim vivendo a interpretação dele? E o que mudaria? Se você pudesse voltar apenas um pouco para o simples ato de perceber, sem pressa, sem esforço, só percebendo, porque talvez a liberdade não esteja em mudar tudo, o que aparece, mas em não desaparecer dentro do que aparece. Agora, existe algo importante que começa a aparecer quando você pratica essa observação. No início, parece simples demais, quase irrelevante.
Só observar, só perceber, só não entrar tanto. Mas com o tempo, algo começa a mudar de forma mais consistente. Meus discípulos e minhas discípulas. Os padrões não desaparecem de imediato, mas eles começam a perder autoridade. E isso é muito diferente, porque antes, um pensamento surgia e ele automaticamente virava ação. Uma emoção surgia e ela automaticamente virava reação. Mas agora, existe um intervalo, um pequeno espaço, e nesse espaço surge escolha. Agora traz isso para algo bem comum. Você está no celular, rolando mensagens, e de repente vê algo que te irrita. Antes, você responderia na hora, ou ficaria ruminando aquilo. Agora, você percebe o impacto, sente o impulso, mas não se perde imediatamente nele. Existe um segundo a mais, talvez 2, e nesse pequeno intervalo, você percebe, eu não preciso agir agora. E isso parece pequeno, mas na prática, muda o rumo inteiro de uma situação. Na psicologia, isso se relaciona com o fortalecimento da autorregulação, a capacidade de não agir automaticamente sobre impulsos internos. E na neurociência, isso envolve maior ativação de áreas do córtex pré-frontal, que ajudam a modular respostas emocionais mais rápidas do sistema límbico. Ou seja, não é repressão, é regulação. E você não está bloqueando nada. Você está vendo com mais clareza antes de agir. Agora imagina isso no dia a dia. Uma conversa. Alguém fala algo que te atinge. Antes, sua resposta vinha carregada, imediata, defensiva. Agora, você sente, mas não explode automaticamente. Existe um espaço, e nesse espaço, talvez você responda de outra forma. Ou talvez nem precise responder naquele tom. E isso muda não só a conversa, mas o tipo de pessoa que você se torna nas interações. Agora pensa em algo mais interno. Um pensamento de autocrítica aparece. Eu não sou bom o suficiente. Antes, isso virava verdade instantânea. Agora, você percebe. Isso é um pensamento, e não uma sentença. Ele ainda pode estar ali, mas não te define completamente. E aos poucos, isso vai enfraquecendo o peso que certos pensamentos tinham sobre você. Agora me escuta com calma. Esse processo não é linear. Vai ter dias em que você vai esquecer completamente. Vai reagir como antes. Vai se perder em padrões antigos. E isso não significa que você regrediu. Significa apenas que o padrão ainda está sendo reconfigurado, como um caminho que ainda não está totalmente estabilizado. Agora, traz isso para uma imagem simples. Um caminho na mata. No começo, ele é claro. Depois de você passar algumas vezes, ele começa a ficar mais visível. Mas ainda tem momentos em que você volta para trilhas antigas. Só que agora, você reconhece mais rápido e volta mais facilmente. E isso é progresso real, não perfeição. Agora deixa isso ficar um pouco. Quantas vezes você já confundiu um impulso com uma decisão? E como seria a sua vida se você tivesse um pequeno espaço entre o sentir e o agir? Só um espaço, mas suficiente para mudar tudo. Agora, existe um ponto onde tudo isso começa a se tornar mais estável. No início, você pratica observação. Depois, você começa a criar espaço. Depois, você percebe padrões. Mas chega um momento mais sutil, em que você já não está apenas observando a mente. Você começa a perceber que existe algo que permanece, mesmo quando pensamentos mudam, mesmo quando emoções variam, mesmo quando o corpo reage, existe algo que continua aqui, presente, meus discípulos e minhas discípulas. Não é algo místico, nem distante. É simples demais para a mente acreditar no começo. É apenas a capacidade de saber que você está consciente, antes do pensamento, durante o pensamento, depois do pensamento. A consciência continua.
Agora traz isso para algo do cotidiano. Você está dirigindo, ou caminhando, ou sentado esperando algo. E pensamentos vêm e vão. Lembranças aparecem. Planos surgem. Mas em algum nível, você sabe que está ali, percebendo tudo isso, e esse saber que percebe não muda tanto quanto o conteúdo da mente. Ele fica, na psicologia, isso se aproxima do que algumas abordagens chamam de metaconsciência. A capacidade de perceber o próprio estado mental enquanto ele acontece, e na neurociência, isso se relaciona com integração entre redes de atenção e monitoramento interno do cérebro. Mas na experiência direta, não é teoria, é algo simples. É como perceber que você está sonhando enquanto ainda está no sonho. Ou perceber que está imerso em um filme, mas ainda assim lembrar que você está na cadeira. Agora, pensa nisso no dia a dia. Você está numa situação difícil. Algo te desorganiza por dentro. Mas junto disso, existe uma parte sua que percebe que aquilo está acontecendo. E essa parte não entra no caos, ela apenas reconhece. E isso muda tudo, porque antes, parecia que só existia o conteúdo da experiência. Agora você percebe que existe também o espaço onde ela acontece. E esse espaço não é afetado da mesma forma. Ele não precisa lutar, não precisa fugir, não precisa controlar. Ele apenas permite. Agora me escuta com calma. Isso não significa indiferença, não significa desligamento emocional, significa que você não é mais reduzido ao que está acontecendo internamente. Você é o contexto em que isso acontece. E isso traz uma mudança muito silenciosa. Menos identificação, menos reatividade, mais estabilidade. Não porque a vida ficou mais leve, mas porque você deixou de ser arrastado tão facilmente pelo fluxo dela. Agora imagina algo simples. Você está sentado em silêncio, sem nada especial acontecendo. E mesmo assim, existe presença, sem esforço, sem busca, sem necessidade de mudar nada. Só estar. E aos poucos, isso deixa de ser um momento e começa a se tornar um jeito de existir. Agora deixa essa pergunta descansar aí dentro. Se tudo o que aparece muda, o que é aquilo em você que percebe essa mudança? Não precisa responder, só notar. Porque talvez você já esteja mais próximo disso do que imagina. Você já reparou como a mente muda de ambiente o tempo todo, mesmo sem você sair do lugar? Agora imagina uma manhã comum, uma xícara sendo segurada com as duas mãos, o vapor subindo devagar, nada especial acontecendo. E ainda assim age por dentro, 1000 abas abertas, uma conversa antiga reaparecendo, um cenário futuro sendo ensaiado, uma sensação tentando ganhar espaço. Tudo ao mesmo tempo, como se a mente fosse um quarto com várias luzes acendendo e apagando sozinhas. E em algum momento, você percebe isso, não como problema, mas como movimento. É aí que algo muda, não no conteúdo, mas na relação com ele. Agora muda a cena. Você está no trânsito. Carros parados, um rádio tocando ao fundo em outro carro, um pedestre atravessando sem pressa. E dentro, uma pressa que não combina com nada disso. Como se duas velocidades existissem no mesmo corpo. Mas por um instante, você nota isso. E só notar já cria um desalinhamento leve no automático. Como quando um som estranho interrompe uma música familiar. Não quebra tudo, mas faz você ouvir diferente. Agora, outra cena. Uma mensagem aparece no celular, nada grave. Mas o corpo responde antes da leitura terminar. Peito ligeiramente mais tenso, a tensão afunila, histórias começam a nascer sozinhas. E então, um detalhe muda tudo. Você percebe o início disso acontecendo, não o final, o início. É como ver uma onda ainda longe de quebrar, em vez de já estar dentro dela. E isso não é controle, é percepção antecipada. Agora imagina isso espalhado pela vida,
não como algo constante, mas como pequenos despertares ao longo do dia, quase imperceptíveis, no meio de uma conversa, no meio de um silêncio, no meio de um gesto automático. Algo em você reconhece: isso está acontecendo de novo, sem intenção, sem tentativa de corrigir nada imediatamente, só reconhecimento. E aos poucos, isso cria uma espécie de atraso natural entre o impulso e o mundo, um intervalo que não existia antes. E nesse intervalo, nem sempre há uma grande decisão. Às vezes, só uma respiração um pouco mais consciente. Às vezes, só continuar o que já estava fazendo, mas de outro jeito por dentro. Agora pensa numa coisa simples: uma janela aberta com vento entrando, as cortinas se movendo sem pedir permissão. Você não precisa mandar no vento, nem segurar a cortina o tempo todo. Você só percebe o movimento, e isso já muda a sua posição dentro da cena. Talvez seja isso que vai ficando mais claro com o tempo. Não é parar o movimento interno, é não ser totalmente puxado por ele. E quanto mais isso aparece, menos urgente tudo parece ser por dentro. Não porque a vida ficou mais lenta, mas porque você deixou de correr junto com tudo automaticamente. E isso, de forma estranha, devolve espaço até para as coisas simples. O som de um copo sendo colocado na mesa, o peso do corpo na cadeira, a pausa entre dois pensamentos. Coisas que sempre estiveram aqui, mas raramente eram vistas. Agora deixa isso descansar um pouco. Se a mente sempre muda de cena, o que em você consegue notar todas essas mudanças, sem precisar entrar em cada uma delas? Agora a gente começa a tocar num ponto bem interessante. Porque quando você passa a notar esses movimentos internos com mais frequência, surge uma confusão sutil. A mente tenta transformar isso em tarefa, em esforço, em algo para fazer direito. Como se existir presença fosse mais um projeto interno para otimizar. Mas observa uma coisa simples: você não precisa lembrar o coração de bater, nem ensinar os olhos a enxergarem luz, nem pedir para o corpo manter o equilíbrio a cada passo. Algumas coisas simplesmente acontecem, sem supervisão constante. E ainda assim, a mente tenta se supervisionar o tempo todo, como um motorista que dirige, mas também tenta olhar para si dirigindo, o tempo inteiro, sem nunca soltar o volante da experiência. Agora imagina uma cena comum, uma cozinha no fim da tarde, talvez uma panela no fogo, um cheiro se espalhando lentamente. Enquanto isso, pensamentos vão e voltam. Mas existe um momento curioso, em que você não está exatamente fazendo algo com eles, nem tentando parar, nem tentando acompanhar. Só percebe que tudo isso está acontecendo junto. E por alguns segundos, nada precisa ser resolvido internamente. Agora muda a cena. Você está andando na rua com alguém. A conversa flui, mas em certos momentos, sua atenção se perde em pequenas coisas. O som de passos, um reflexo numa vitrine, um pensamento solto. E ainda assim, a conversa continua, a vida continua, sem exigir que você esteja 100% dentro de um único ponto o tempo todo. E isso revela algo simples. A atenção nunca foi uma linha fixa. Ela é mais parecida com uma luz que se move. Agora, em vez de tentar controlar essa luz, você começa a reconhecer o movimento dela. E isso muda a qualidade da relação com tudo. Porque antes, qualquer distração parecia erro. Agora, começa a aparecer apenas movimento natural. Como o céu mudando de cor sem precisar de permissão. Na prática, isso tira um peso silencioso que muita gente carrega. A ideia de que deveria estar sempre no controle interno. Mas controle demais também é uma forma de tensão. E quando essa tensão diminui, algo curioso acontece. A experiência fica mais espaçosa. Não porque mudou o mundo, mas porque você parou de comprimir tudo internamente. Agora pensa numa coisa bem simples. Você sentado, sem pressa, sem necessidade imediata. E entre um pensamento e outro, existe um intervalo que normalmente passaria despercebido. Mas agora ele aparece, não como vazio, mas como espaço.
E esse espaço não pede nada. Não exige interpretação. Não precisa ser preenchido. Ele só está ali. E talvez a parte mais interessante disso tudo é que você não precisa segurar esse espaço. Ele continua aparecendo sozinho, sempre que a identificação diminui um pouco. Agora deixa isso um instante. Se a atenção nunca para de se mover, quem é que percebe esse movimento, sem se mover junto com ele? Agora vamos entrar numa camada mais prática disso tudo. Porque uma coisa é perceber esse espaço em momentos de calma. Outra coisa é quando a vida aperta. É quando tudo parece acontecer ao mesmo tempo. Quando o corpo já está cansado. Quando a mente acelera sem pedir permissão. Nessas horas, o padrão antigo volta com força. E é exatamente aí que a prática começa a ficar interessante. Não porque você se sai bem, mas porque você começa a perceber o que acontece enquanto está acontecendo. Meus discípulos e minhas discípulas, isso não é sobre virar alguém que nunca se perde. É sobre perceber mais rápido quando se perdeu. E isso muda tudo. Agora imagina uma situação bem comum. Você está no meio de um dia cheio, mensagens chegando, coisas para resolver. Um pequeno problema inesperado aparece e em poucos segundos o corpo já entra em modo de urgência. Respiração muda, pensamento acelera. O mundo interno fica estreito. Antes, isso virava o dia inteiro. Agora, algo diferente começa a aparecer. Um reconhecimento simples. Isso aqui está acontecendo. Não como teoria, mas como percepção direta. E só isso já cria um pequeno afastamento natural da reação automática. Não um afastamento frio, mas um espaço de clareza. Agora muda a cena. Você está em casa, fim do dia, cansaço acumulado. Um pensamento simples surge e parece maior do que é. Algo pequeno ganha peso. E você percebe o corpo reagindo junto, como se tudo estivesse sendo puxado para o mesmo lugar. Mas agora existe um detalhe novo. Você percebe o início desse movimento. Não o meio, não o fim, o início. E esse início é o ponto mais importante de todos, porque é ali que o automático ainda não dominou completamente. Agora pensa nisso como uma porta entreaberta. Se você só percebe depois que já entrou na reação, parece tarde demais. Mas se você percebe quando a porta ainda está abrindo, existe escolha. Não escolha grandiosa. Só um desvio pequeno. Uma pausa. Uma respiração um pouco mais lenta. E isso já muda o rumo interno da experiência. Na psicologia, isso aparece como aumento da consciência do impulso antes da ação. E na neurociência, isso se relaciona com a capacidade de o cérebro interceptar respostas automáticas antes que elas se consolidem em comportamento. Mas na prática, isso não parece ciência. Parece só perceber antes. Agora traz isso para algo bem cotidiano. Você está digitando algo, já no impulso de responder rápido. E de repente, nota o estado interno junto. A pressa, a tensão. O tom que poderia sair automático. E por um instante, você não entra totalmente nisso. Não porque está se segurando, mas porque viu. E ver já muda a direção. Agora pensa numa coisa simples. Um rio. Não dá para parar a água com força, mas dá para notar onde você está na corrente. E às vezes, só notar já muda onde você se posiciona dentro dela. Agora deixa isso um pouco aí. Se você consegue perceber o início de uma reação, o que isso diz sobre aquilo que percebe antes da reação começar de fato? Agora vamos dar um passo ainda mais sutil, porque até aqui você começou a perceber o início das reações, o começo do impulso, o primeiro movimento interno. Mas existe algo ainda anterior a isso, algo que quase nunca é notado de forma direta. E meus discípulos e minhas discípulas, antes do pensamento aparecer, já existe um tipo de preparação interna, uma inclinação, um puxão leve na direção de algo. Ainda não é frase na mente, ainda não é emoção completa. É quase como uma mudança de direção silenciosa. Agora imagina uma cena simples. Você está num quarto silencioso, sem nada acontecendo.
e sem motivo aparente, você pega o celular. Nem tinha intenção clara, só pegou. Só depois percebe. Nem precisava disso agora. Mas algo já tinha se movido antes da ação. Agora traz outra cena. Você está conversando com alguém. A conversa está neutra. E de repente, o tom interno muda um pouco, antes mesmo de qualquer palavra mais forte aparecer. Um leve fechamento, uma leve defesa ou uma leve expectativa. E nada disso foi pensado ainda. Isso é importante, porque mostra que a experiência não começa no pensamento verbal. Ela começa em camadas mais silenciosas. Na psicologia, isso se aproxima do que alguns modelos chamam de preparação inconsciente da ação. E na neurociência, há processos de ativação pré-consciente acontecendo antes da decisão consciente emergir. Mas vamos sair da teoria. Na prática, isso é mais simples. É perceber que o eu que decide não entra sempre no começo da história. Às vezes ele só aparece depois que o movimento já começou. Agora muda a cena. Você está andando na rua, sem pensar em nada específico. E de repente muda de direção. Evita alguém, acelera o passo, ou muda o foco da atenção. E tudo isso parece natural, automático, quase invisível, até você notar depois. E esse depois já é consciência chegando atrasada no processo. Agora vem algo importante. Quando você começa a perceber isso, não é para controlar tudo, nem para travar a vida. É só para ver com mais precisão como você funciona. E isso traz uma consequência curiosa. Quanto mais você vê esses movimentos iniciais, menos misterioso o automático se torna. Ele deixa de parecer uma força invisível e passa a ser apenas movimento interno acontecendo cedo demais para ser percebido antes. Agora imagina isso como ondas muito pequenas no início do mar, antes de virarem grandes. Se você percebe cedo, você não precisa lutar depois. Mas se percebe tarde, parece inevitável. Agora deixa isso respirar um pouco. Se até o impulso tem um começo silencioso, o que existe em você que consegue perceber até o silêncio antes do impulso aparecer? Agora vamos tocar num ponto que muda um pouco o sentido de tudo isso, porque até aqui você foi percebendo camadas: pensamento, emoção, impulso, reação. Mas existe uma pergunta que começa a ficar inevitável quando isso se aprofunda. Quem está vendo tudo isso? Não como ideia filosófica, mas como experiência direta. É a meus discípulos e minhas discípulas. Quando você não está perdido no pensamento, quando você não está completamente tomado pela emoção, quando você não está reagindo no automático, o que sobra? Agora, imagina uma situação simples. Você está sentado em um banco, rua tranquila, movimento normal ao redor. Pensamentos vêm e vão, alguns leves, outros mais carregados. Emoções também passam, pequenas variações internas. Mas junto disso, existe algo que não precisa acompanhar o ritmo disso tudo. Não sobe com cada pensamento, não desce com cada emoção. Só percebe. Agora muda a cena. Você está olhando para o céu num fim de tarde. As nuvens mudam de forma o tempo todo. Nenhuma nuvem permanece, nenhuma imagem fixa. E ainda assim, o céu não precisa se esforçar para acompanhar essas mudanças. Ele só sustenta tudo acontecendo. Agora, traz isso para dentro. Pensamentos são como nuvens, emoções também, sensações também. Mas existe um campo onde tudo isso aparece, e esse campo não compete com o que aparece nele, ele apenas permite. Na psicologia, isso se aproxima de estados de desidentificação com o conteúdo mental. Na experiência direta, porém, não é algo técnico. É só perceber que você não precisa entrar totalmente no que surge para saber que ele está surgindo. Agora pensa numa coisa bem cotidiana. Você está lavando as mãos, água correndo, movimento repetitivo. E mesmo assim a mente continua fazendo o que sempre fez, criando histórias, revisando coisas, projetando cenários. Mas você percebe isso,
sem precisar interromper nada. E esse detalhe é importante. Nada precisa ser interrompido para ser percebido. Agora imagina isso acontecendo mais vezes no dia, não como estado constante, mas como pequenos reconhecimentos. Você no meio de uma conversa, você no meio de uma caminhada, você no meio de um silêncio. E de repente algo em você nota. Isso está acontecendo. Sem reação extra, sem interpretação imediata, só reconhecimento. E com o tempo, isso muda uma coisa fundamental. Você começa a parar de procurar uma identidade fixa dentro do fluxo da mente. Porque tudo muda rápido demais para ser você de forma sólida. E ainda assim, algo permanece percebendo isso tudo. Agora deixa isso um pouco aí. Se tudo o que você pode observar está sempre mudando, o que é aquilo em você que nunca aparece como objeto, mas sempre está vendo? Agora vamos descer um pouco mais, mas de um jeito simples, quase cotidiano. Porque quando essa percepção começa a ficar mais constante, surge uma confusão comum. Então eu tenho que ficar observando tudo o tempo todo? E a mente tenta transformar isso em vigilância, em esforço contínuo, em um tipo de controle silencioso. Mas isso, curiosamente, é só o velho hábito tentando se disfarçar de consciência. Meus discípulos e minhas discípulas, perceber não é segurar, não é manter a atenção rígida, não é ficar monitorando a mente. É mais próximo de notar algo sem precisar interromper a vida por causa disso. Agora imagina uma cena simples. Você está cozinhando, uma panela no fogo, um cheiro começando a se espalhar. Ao mesmo tempo, pensamentos aparecem, lembranças pequenas, planos aleatórios, coisas sem importância imediata. E você não faz nada especial com isso, só percebe que tudo isso está acontecendo junto e continua cozinhando. Agora muda a cena, você está no banho, água caindo, o corpo relaxando um pouco, e a mente, como sempre, não para completamente. Ela continua criando pequenas narrativas, revivendo diálogos, antecipando situações. Mas existe um momento curioso, em que você percebe isso sem esforço, sem tentar mudar, sem tentar ficar consciente. Só nota. E isso já é suficiente. Agora aqui vem algo importante. A maior parte da tensão mental não vem do que surge, mas da tentativa de corrigir tudo o que surge imediatamente. Como se cada pensamento precisasse de resposta, cada emoção precisasse de solução, cada sensação precisasse de controle. Mas nem tudo que aparece pede intervenção. Muita coisa só passa. Agora imagina isso como uma estação de trem. Os pensamentos são trens chegando, emoções também, sensações também. Mas você não precisa embarcar em todos, nem impedir a chegada deles. Você só observa a passagem. E às vezes, nem isso precisa ser feito de forma ativa, porque até o esforço de observar pode virar tensão se for forçado. Agora muda a cena de novo. Você está sentado esperando algo, sem pressa, sem tarefa imediata. E por alguns segundos não há nada importante acontecendo internamente. Só o simples estar aqui. E esse tipo de momento costuma passar despercebido, porque não tem conteúdo chamativo. Mas é exatamente aí que existe uma qualidade diferente de presença. Não porque algo especial apareceu, mas porque nada foi necessário para completar o momento. Agora deixa isso um pouco aí. Se nem tudo o que aparece precisa de resposta, o que muda em você quando nem tudo precisa virar ação? Agora vamos tocar numa virada bem sutil, quase invisível no começo. Porque quando você começa a não reagir a tudo imediatamente, a mente faz algo curioso. Ela tenta recuperar o controle de outra forma. Ela começa a explicar demais, a interpretar demais, a criar sentido onde ainda nem existe necessidade de sentido, como se o silêncio interno precisasse ser preenchido com alguma narrativa. Meus discípulos e minhas discípulas, isso também é um padrão. Não só reagir rápido, mas também pensar rápido demais sobre o que está sendo sentido.
Agora imagina uma cena simples. Você está sentado no sofá, a casa está em silêncio e, de repente, nada acontece de relevante. Mas a mente começa. Será que tem algo errado? Por que estou assim? Deveria estar melhor? E antes mesmo de existir um problema real, já existe uma tentativa de resolver algo que nem aconteceu. Agora muda a cena. Você está caminhando na rua, sem nada específico acontecendo. E ainda assim, a mente vai preenchendo espaços vazios com interpretações. Sobre você, sobre os outros, sobre o futuro. Como se o vazio fosse desconfortável demais para ficar sem história. Mas observa uma coisa importante. Esse impulso de explicar tudo rapidamente não vem de clareza. Muitas vezes, vem de desconforto com o desconhecido. Agora traz isso para algo bem cotidiano. Você está olhando uma situação neutra, uma mensagem simples, um gesto pequeno de alguém. E, em segundos, a mente já constrói uma narrativa inteira. Mas tudo isso aconteceu antes de qualquer verificação real. Agora percebe o ponto central aqui. A mente não só reage, ela também antecipa significados. E isso cria uma camada extra de realidade que nem sempre corresponde ao que está acontecendo. Agora imagina isso como alguém desenhando sombras na parede com uma lanterna. A parede é simples, mas a luz cria figuras e a mente começa a reagir às figuras, não à parede. Agora muda a cena. Você está lavando roupa. Movimento repetitivo, simples. E por alguns momentos você percebe que não há nada para resolver naquele instante. Só ação acontecendo. Só corpo em movimento. Só o presente se desenrolando sem interpretação imediata. E isso pode ser estranho no começo, porque a mente está acostumada a preencher tudo. Mas aos poucos, esse não precisar explicar tudo começa a trazer uma leveza nova. Não porque você entende mais, mas porque você para de tentar entender tudo o tempo todo. Agora deixa isso um pouco aí. O que sobra da experiência? Quando você para de tentar traduzir tudo em significado imediato. Agora vamos entrar num detalhe ainda mais fino, porque quando a mente reduz essa necessidade de explicar tudo, surge um tipo diferente de percepção, mais direta, menos mediada. Mas antes disso, algo curioso costuma acontecer. O silêncio interno começa a parecer estranho, como se faltasse alguma coisa. Os meus discípulos e minhas discípulas, a mente se acostumou tanto a estar ocupada interpretando que quando isso diminui, ela sente um tipo de vazio sem função. Agora imagina uma cena simples. Você está no quarto à noite, luz baixa, ambiente calmo, sem notificações, sem demandas, sem urgência. E por um instante, não há nada para resolver. Mas em vez de relaxar completamente, a mente começa a procurar algo, qualquer coisa, um problema pequeno, uma lembrança, uma análise. Fan só para preencher o espaço. Agora muda a cena. Você está esperando o ônibus, sem fone de ouvido, sem distração. O mundo ao redor existe normalmente, mas por dentro, a mente tenta criar atividade. E quando não encontra nada, ela começa a se perguntar se isso é certo. Agora percebe algo importante. Esse desconforto com o vazio não é ausência de algo. É apenas falta de hábito de não preencher tudo. Agora, imagina isso como alguém que nunca ficou em um quarto silencioso. No começo, o silêncio parece barulhento, não porque ele tenha som, mas porque a mente não sabe ainda como descansar nele. Agora traz isso para algo cotidiano. Você está sentado comendo, sem tela, sem distração, e percebe que o simples ato de comer, sem outro estímulo, parece mais intenso, mais presente, mais cru. E isso pode ser estranho no começo, porque a mente está acostumada a dividir a atenção, comer e pensar, andar e pensar, viver e pensar. Mas quando essa divisão diminui, a experiência fica mais inteira. Agora aqui vem um ponto importante. O vazio que a mente tenta evitar não é vazio de experiência, é vazio de interpretação.
E isso muda completamente como ele é sentido. Porque quando você para de preencher automaticamente, você começa a perceber coisas que sempre estiveram lá. O som distante de um ambiente, a textura do corpo sentado, a respiração acontecendo sozinha. Coisas simples, mas normalmente encobertas pela atividade mental constante. Agora imagina isso como limpar uma janela. A paisagem não muda, mas a sujeira que filtrava a visão vai embora aos poucos. Agora deixa isso um pouco aí. Se você não preenche o espaço interno imediatamente, o que começa a aparecer nele, que antes não tinha espaço para ser percebido, agora vamos entrar num ponto que fecha várias peças desse quebra-cabeça interno. Porque quando você começa a perceber mais o que surge, e também o espaço entre as coisas, algo novo aparece na forma como você vive o cotidiano. Não é um estado especial, não é uma sensação constante de calma. É mais discreto que isso. Meus discípulos e minhas discípulas, a vida continua igual por fora, mas por dentro, você começa a perceber o tom com que ela está sendo vivida. Agora imagina uma cena simples. Você acorda, ainda meio entre sono e vigília. Antes mesmo de qualquer pensamento organizado, já existe uma atmosfera interna, um tipo de clima mental, às vezes mais leve, às vezes mais denso, às vezes neutro. E isso vem antes das histórias, antes das explicações, antes das decisões. Agora muda a cena. Você está em um dia comum, trabalhando, estudando, resolvendo coisas pequenas. E no meio disso tudo, existe um fundo constante de sensação interna mudando levemente. Como se o tempo psicológico tivesse ondas. Agora observa algo importante. A maioria das pessoas vive dentro das ondas, sem perceber que existe o oceano. Mas quando você começa a notar isso, algo muda sutilmente. Você não tenta parar as ondas. Você não tenta controlar o clima interno. Você só percebe que ele está mudando. Agora imagina isso como o céu em dias diferentes. Às vezes claro, às vezes carregado, às vezes nublado sem motivo aparente. E o céu não deixa de ser céu por causa disso. Agora traz isso para o cotidiano. Você está conversando com alguém, e antes mesmo das palavras, já existe um estado interno influenciando o tom da conversa. Mais aberto, mais fechado, mais impaciente, mais receptivo. E quando você percebe isso, você começa a notar que não é só a situação que define sua reação. Existe também esse fundo interno influenciando tudo. Agora isso é importante, porque antes parecia que você reagia diretamente ao mundo. Mas agora começa a aparecer outra camada. Você reage também ao estado interno em que está. E esse estado muda sozinho, como o clima. Agora, imagina algo simples. Você está andando na rua e por um instante percebe: hoje meu interno está mais agitado. Sem drama, sem julgamento, só reconhecimento. E esse reconhecimento já muda a forma como você se posiciona na experiência. Não porque você controla o clima, mas porque você para de acreditar que ele é a única realidade possível. Agora deixa isso um pouco aí. Se até o seu estado interno muda sozinho, o que em você permanece percebendo essas mudanças sem virar elas? Agora vamos chegar numa virada mais silenciosa, quase sem aviso. Porque quando você começa a perceber estados, pensamentos, impulsos e até esse clima interno, surge uma sensação estranha. Então, o que eu sou nisso tudo? Meus discípulos e minhas discípulas. Essa pergunta não precisa ser respondida com pressa, porque toda resposta rápida aqui vira só mais uma história da mente. Agora imagina uma cena simples. Você está olhando o mar. As ondas vêm e vão, algumas calmas, outras mais agitadas. E você percebe algo óbvio, mas que normalmente passa batido. As ondas mudam o tempo todo, mas o mar continua sendo mar. Agora, traz isso para dentro. Pensamentos são ondas, emoções são ondas, estados internos também. E tudo isso aparece, muda
desaparece. Mas existe algo na experiência que não precisa acompanhar essa mudança. Não porque está separado, mas porque não está limitado ao que muda. Agora, muda a cena. Você está sentado num ônibus, janela aberta, vento leve entrando. O cenário externo muda a cada segundo. Prédios passam, pessoas passam, luz muda. E ainda assim, existe uma continuidade simples de perceber tudo isso. Sem esforço, sem decisão. Só presença do que está acontecendo. Agora, aqui vem algo importante. A mente tenta transformar isso em identidade. Ela quer dizer, isso sou eu, ou isso é meu verdadeiro eu. Mas essa tentativa já é pensamento de novo. Agora, observa uma coisa mais direta. Você não precisa definir o observador para ele funcionar. Assim como você não precisa explicar a luz para enxergar. Agora imagina algo cotidiano. Você está lavando a louça. E por alguns segundos percebe. Pensamentos estão acontecendo. Sons estão acontecendo. Movimentos estão acontecendo. E ainda assim, não há necessidade de entrar em nenhum deles completamente. Só percepção. E isso não te afasta da vida. Isso te devolve para a vida de um jeito menos comprimido, mais espaçoso, mais simples. Agora aqui é onde muita coisa começa a se reorganizar sozinha. Porque quando você para de tentar se definir o tempo todo, você começa a funcionar com menos esforço interno, não por controle, mas por menos conflito interno. Agora imagina isso como alguém segurando areia com força. Quanto mais aperta, mais escapa. Quando relaxa a mão, ela ainda está ali, mas sem tensão. Agora deixa isso um pouco aí. Se tudo que você consegue observar muda, o que em você não precisa mudar para continuar percebendo? Agora, se puder, ajusta o ritmo por dentro. Não precisa mudar nada fora, só um pouco menos depressa por dentro. E se estiver lendo isso, não precisa entender, só acompanhar. Respira uma vez, com calma, sem forçar nada. E percebe o simples fato de que você está aqui, lendo, existindo, percebendo. Só isso já está acontecendo. Agora, deixa o corpo lembrar do próprio peso, não como exercício, só como lembrança. Os ombros podem soltar um pouco, sem esforço. O rosto, sem perceber, também relaxa um pouco. E enquanto isso, os pensamentos continuam podendo aparecer, sem precisar parar nenhum deles. Agora observa uma coisa simples. Existe som, mesmo que seja silêncio. Existe sensação, mesmo que seja leve. Existe percepção, mesmo sem esforço. E tudo isso está acontecendo sozinho. Agora imagina por um instante que você não precisa organizar essa experiência, não precisa melhorar, não precisa entender completamente. Só permitir. Permitir que o momento esteja aqui do jeito que ele está. E se surgir pensamento, não precisa empurrar ele embora, nem segurar ele. Só reconhecer, isso está acontecendo agora. E deixar passar como algo que atravessa um espaço aberto. Agora, por alguns instantes, percebe o corpo sentado, o apoio do chão, da cadeira, da superfície onde você está. Sem precisar mudar nada, só notando que você está sustentado. E talvez exista algo curioso nisso. Mesmo sem fazer nada, a vida continua acontecendo. Agora traz a atenção para a respiração, não para controlar, só para perceber o ar entrando, o ar saindo, e entre uma respiração e outra existe um pequeno intervalo. Repara nisso com calma, sem pressa. Esse intervalo não precisa ser preenchido, ele só está ali. Agora pergunta internamente com suavidade. O que percebe a respiração acontecendo? O que percebe os pensamentos surgindo? O que percebe o corpo sentado aqui agora? Não precisa responder com palavras, só notar. E enquanto essas perguntas ficam no fundo, não tente agarrar nenhuma resposta. Deixa elas abertas, como uma janela sem pressa de fechar. Agora imagina que tudo o que aparece na sua experiência é como cenas passando devagar,
e você não está dentro de nenhuma delas completamente. Você está aqui, percebendo todas. E isso não te afasta da vida. Isso te dá mais espaço dentro dela. Agora, sem esforço, percebe sons ao redor, mesmo os mais simples, ou o silêncio entre eles. E percebe como tudo isso pode existir sem te exigir reação imediata. Só presença. Agora deixa uma última pergunta ficar suave no fundo da mente, sem tentar responder. Se pensamentos, emoções, sensações vêm e vão, o que é isso em você que continua percebendo tudo isso vir e ir? E não precisa encontrar isso. Só notar que a pergunta não te prende, ela abre espaço. Agora, se por alguns momentos, mas não faça nada com a experiência, só esteja aqui, sem esforço, sem direção, sem necessidade de resolver nada internamente, apenas presença silenciosa, acontecendo sozinha. Agora, antes de encerrar, não precisa sair dessa experiência de forma brusca. Só deixa ela continuar um pouco mais. Em segundo plano, talvez você ainda perceba a respiração acontecendo sozinha. Talvez perceba o corpo apoiado onde está. Talvez perceba pensamentos passando mais ao fundo, sem tanta importância. E tudo isso pode continuar existindo ao mesmo tempo, sem conflito, sem necessidade de organizar nada. Agora, aos poucos, repara numa coisa simples. A vida não exige que você esteja totalmente dentro da mente para continuar acontecendo. Ela acontece mesmo assim. Você não precisa se prender a cada pensamento para existir. Não precisa segurar cada emoção para seguir em frente. Existe algo mais amplo aqui, mais estável, que apenas percebe tudo isso ir e vir. E por alguns instantes, não tenta definir isso. Só reconhece que está aqui. Respira mais uma vez, um pouco mais fundo, sem pressa. E deixa o corpo voltar naturalmente para o ritmo normal. Agora, trazendo tudo isso para o cotidiano, lembra que você não precisa viver no automático completo, mas também não precisa carregar tudo internamente o tempo inteiro. Existe um meio termo simples: perceber sem se perder, viver sem se apertar por dentro. E isso não é algo distante, é algo que aparece em pequenos momentos, num banho, numa caminhada, num silêncio entre tarefas, num olhar pela janela. Agora, antes de encerrar de vez, fica um agradecimento simples por ter chegado até aqui com atenção. Se isso fez sentido para você de alguma forma, compartilha com alguém que você sente que pode se beneficiar disso também. Às vezes, uma pessoa está só precisando de um pequeno espaço de clareza no meio do dia. Se quiser, se inscreve no canal para continuar acompanhando esses conteúdos. E se cuida de um jeito simples mesmo. Toma um pouco de sol quando puder, bebe água, respira com calma de vez em quando, dá uma volta. Deixa o corpo viver também, não só a mente. E segue leve, sem pressa de entender tudo. Até a próxima.